interdisciplinaridade pode ser entendida como cruzamento entre duas matérias, ou dois assuntos aparentemente distintos, como o esporte e a geografia, ou a matemática e a culinária, ou ainda as ciências e a história. Entendeu? Então acompanhe essa explicação. A interdisciplinaridade pode ser definida como ponto de cruzamento entre atividades disciplinares e interdisciplinares, com lógicas diferentes. Ela tem a ver com a procura de um equilíbrio entre a análise fragmentada e a síntese simplificadora. Achou a junção desses dois assuntos um pouco estranha? Não é não. Dá para falar de educação ambiental, ou seja, do futuro da água, e ainda dar uma aula de geografia, falando dos rios como forma de navegação. Passando pela biologia, falando das espécies do mundo aquático, e tem gente misturando tudo isso e obtendo ótimos resultados. Nós aqui do Colégio Bento Gonçalves temos uma prática já de algum tempo de trabalhar multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Esse ano de 2009, particularmente, nós trabalhamos a questão das africanidades. Trabalhamos lastreados na Lei 10.639, que prevê, aliás, nós trabalhamos muito antes dessa previsão legal, com as questões das africanidades, com as questões da intolerância religiosa, com questões gerais que tratam desses quadros sociais presentes e enormemente presentes na Bahia, particularmente na cidade de Salvador. Nós fizemos como culminância o Conta Cartomante, né? Houve ensaio, apresentação, cada sala apresentou e representou muito bem. E nós temos fotografia. Interessante foi a descoberta que eu fiz com os alunos pela leitura. E a professora de História conseguiu detectar e trabalhar algumas coisas da época, né? E a de arte, inclusive, para a roupa, a moda, né? E tipo que apresentavam em relação à arquitetura, tudo isso ela conseguiu trabalhar. E eu trabalhei a leitura, a apresentação e a representação, ela também apoiou na representação, e a professora de História trabalhou momentos históricos da época. Nós fizemos um trabalho sobre Semana de Arte Moderna, envolvendo as disciplinas de artes e português, língua portuguesa. Língua portuguesa trabalhou com a questão dos textos modernista, transição, e artes trabalhou com a questão da introdução do modernismo no Brasil. A gente pegou também, adaptou alguns clássicos, né, como a gente estava trabalhando com português, adaptou alguns clássicos da literatura portuguesa para o teatro e fez as apresentações em teatro. A metodologia de trabalho interdisciplinar implica em integração de conteúdos, passagem de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento, superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a pesquisa a partir da contribuição das diversas ciências, ensino e aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos ao longo de toda a vida. Pois é, o uso da interdisciplinaridade, além de ampliar o leque de possibilidades dos professores, ainda torna a aula mais interessante para os alunos. Nos ajuda também a entender cada negócio de cada matéria. Um assunto pode abranger vários outros assuntos, tanto como geografia, português, religião. A gente aprende melhor, não aprende só aquela coisa de português, sujeito, matemática, sempre equação, essas coisas assim. Então é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, então acho que deveria ser trabalhado mais, cada vez mais assim. Interdisciplinarizar a aula é muito importante. Na verdade, embora a gente explique a matéria cada um no seu cada um, né? Aquele famoso cada macaco no seu galho, a matemática explica a matemática, a física explica a física, a química e assim vai. A gente tem momentos que é muito importante mostrar para os alunos que as coisas se convergem, que os conteúdos andam juntos.
É muito fácil, por exemplo, na física, juntar com a matemática. Muitas vezes eu tenho que usar equações do primeiro grau, equações do segundo grau, matrizes, determinantes, para explicar determinadas situações. Mas eu acho que a interdisciplinarização deve ser mais do que isso. Eu devo utilizar conceitos da biologia, conceitos da química, por exemplo. Por que não, quando eu dou o circuito elétrico, no lugar de botar uma bateria comum, por que eu não uso a matéria pilhas da química? Por que eu não uso a matéria eletrólise da química? Um professor de biologia, por exemplo, quando fala de corpo humano, quando fala de pressão sanguínea, por que não mostrar para os alunos uma pressão hidrostática, uma pressão de uma coluna de mercúrio, mostrar o aparelho de pressão como funciona, né? Devido aos níveis atingidos pelos líquidos ali, pelos fluidos dentro daquele recipiente. Enfim, um professor de história deve citar a geografia, a sociologia. Um professor de português, então, redação, ele consegue citar várias matérias ao mesmo tempo. E sem dúvida nenhuma, quando o professor de biologia se junta com física, dentro de uma mesma aula, o aluno consegue unitizar os conteúdos. Ou seja, no lugar daquela equação do primeiro grau da matemática ficar solta na cabeça, a física utilizou e aquelas duas matérias se tornaram apenas uma coisa na cabeça do aluno. E é muito mais fácil você guardar uma única coisa do que várias coisas espalhadas. Uma coisa muito importante, se a gente não fizer isso para os nossos alunos, muitas das vezes eles não conseguem fazer isso sozinhos. Então, interdisciplinarizar uma aula é unitizar conteúdos, juntar em blocos assuntos fundamentais para o desenvolvimento dos nossos alunos, para o desenvolvimento acadêmico deles. Interdisciplinaridade, por definição, envolve trabalho colaborativo, né? Então, a tendência da educação está sendo voltar agora a essa colaboração. E só essas novas tecnologias vão permitir fazer isso, porque a estrutura física não permite nem o espaço, nem o tempo. Então, para os professores terem tempo, desde o seu tempo de reunião, tempo de preparar material, tempo de pensar nas aulas. Então, com tudo isso, só essas tecnologias Web 2.0 estão voltando a nos dar condições de pensar em uma verdadeira interdisciplinaridade. Se a gente pensar no conhecimento, né, como de uma forma mais realista, o mundo é interdisciplinar, né? Você não vai num supermercado, você usa matemática para fazer a conta de quanto você está gastando, quanto imposto você está pagando. Você vai ver os nutrientes dentro de uma alimentação que você está escolhendo. Então, é a situação, mas o contexto em que vivemos é interdisciplinar. E a escola artificialmente dicotomizou todas as informações, classificou para facilitar, né? Ficar mais didático, você ter como aprofundar. Mas se você ficar só nessa parte mais separada, você perde a noção de como funciona o mundo real. Então a gente tem que trazer o aluno de volta para essa realidade. Como é que o mundo funciona, que ele vai ter que aplicar o conhecimento dele, que ele aprendeu em história, ele vai aplicar em matemática, ele vai aplicar em ciências. E é até engraçado, porque o aluno, às vezes, a gente, quando está dando a matéria, ele fala: não, mas isso aqui é matemática, que ciência, está falando de fórmula, de gráficos. Então a gente percebe que está passando essa mensagem para eles. Então a gente tem que sempre trazê-lo de volta para o mundo real. O mundo real não é bonitinho, didático, ele é todo, você tem que envolver todo o seu conhecimento. Quando você cria um projeto e envolve o aluno num projeto que não é uma disciplina, aprender o conteúdo, nós podemos envolver o aluno desde do planejamento, da organização. Ao trabalhar com um projeto maior, ele tem a chance de participar de todo o processo, não recebe pronto, ele vira mais protagonista. E com isso, a vivência que ele tem, isso é insubstituível, porque uma vez que ele vivencia alguma coisa, ele internaliza, transforma, e com isso ele tem a chance então de realmente produzir conhecimento. Então, é uma coisa que vários alunos já voltaram para mim, depois fazem anos mais tarde, e fazem: olha, eu não lembro tudo que eu aprendi em tal matéria, mas quando eu fiz aquele seminário, quando eu fiz aquele projeto com você, ou com os professores, esse eu lembro, porque eu participei, eu que fiz. A direção tem que estar altamente envolvida quando a gente faz um projeto interdisciplinar.
maior desafio é isso, é a coordenação, achar o tempo para preparar o material, achar o espaço. Para uma escola colocar isso, ela tem que ter a visão. Em todos os níveis, tem que ter, e todas as condições para isso.